Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos juntos na nossa Academia de Pregadores, Escola Bíblica Dominical, Currículo dos Jovens. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos estudando o terceiro trimestre de 2022 e na aula de hoje estudaremos a lição de número 2, do dia 10 de julho de 2022, onde trataremos sobre ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. Como você já sabe, estamos estudando sobre imitadores de Cristo, lições comentadas pelo pastor Tiago Brasil. Nós vamos tratar hoje sobre o discipulado como uma jornada de aprendizagem. É claro que nós sabemos que discipular é fazer com que aquela pessoa que nós estamos discipulando se torne discipuladora de alguém também. Mas a nossa trajetória com Cristo é uma trajetória de eterno aprendizado, Nós não podemos ficar a vida inteira limitados a ser tão somente discipulados. Precisamos crescer e começar a discipular outras pessoas também. Mas ser discípulo de Cristo é, sem dúvida, uma jornada de aprendizado. O texto principal está em Mateus capítulo 4 e versículo 23, que nos diz o seguinte: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Quando nós analisamos o ministério de Jesus, nós vamos entender o texto que é registrado por Marcos, no capítulo 15, né? Jesus diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas o ministério de Jesus foi um ministério dedicado ao ensino. Mateus registra isso, a ordem imperativa de Jesus para que nós ensinássemos. O ministério de Jesus foi um ministério dedicado ao ensino. O resumo da lição nos diz que a jornada com Jesus de Nazaré é um convite ao melhoramento contínuo. E uma coisa importante nós tratarmos nisso aqui, é um convite ao melhoramento contínuo, que esse melhoramento aqui é integral. Infelizmente, tem muitas pessoas que acreditam, pensam que a ação do evangelho tem como objetivo transformar só a nossa vida espiritual, nos tornar melhores servos de Deus. E é claro que isto por causa de um dualismo que é implantado na mentalidade social, que uma coisa é a minha vida espiritual, outra coisa é a minha vida cotidiana, a minha vida material, a vida humana. Na verdade, para nós que somos servos de Cristo, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Eu sugiro a leitura do livro Espiritualidade na Prática, de Paul Stevens, onde ele trata sobre a espiritualidade em todas as áreas da vida. Então, o evangelho, ele sem dúvida tem como prioridade a salvação do ser humano. Paulo disse isso em Romanos, capítulo 1, versículo 16, quando ele assevera dizendo, não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o evangelho tem como objetivo mudar toda a estrutura da nossa vida. E por isso o evangelho é integral. Ele muda toda a estrutura da vida do ser humano. Quando nós analisamos o ministério de Jesus, nós vamos aprender que diversas pessoas que se aproximaram de Jesus tiveram a sua vida social também transformada pelo poder do evangelho. Então, a jornada com Jesus de Nazaré é um convite ao melhoramento contínuo. Nós precisamos ser cada dia melhores. A própria palavra de Deus nos diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É claro que nós sabemos que enquanto estamos nesta vida, a perfeição é uma utopia. Mas a perfeição como utopia é um horizonte que nos faz dar um passo adiante. Tem gente que diz, mas a gente vai buscar a perfeição aqui nesta terra, nós nunca conseguiremos ser perfeitos aqui, isso é utópico, ok?
mas esta utopia da perfeição é um horizonte que nos faz dar um passo mais adiante. Nós precisamos estar sempre buscando a perfeição, melhorando a cada dia em todas as áreas da nossa vida. O texto bíblico está em Mateus capítulo 4, versículos 19 e 22. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então aqui nós temos um relato magnífico do primeiro chamado de Jesus ao escolher os seus discípulos. A epígrafe, o título deste texto é a vocação dos discípulos. Jesus os comissiona, os convida. Né? A comissão é quando Jesus diz ide. Aqui Jesus faz um convite. E algo muito importante para a nossa lição de hoje é nós compreendermos alguns termos que estão neste texto. Primeiro, Jesus diz, vinde. É um convite de Jesus. Jesus fala, olha, sigam-me. Outra coisa importante nós entendemos é que Jesus diz, vinde após mim. Jesus não está falando, vinde na minha frente, vinde ao meu lado. Jesus diz, vinde após mim. Quem está após está seguindo alguém. Isso é importante para nós entendermos na nossa vida como discípulos de Cristo. O nosso objetivo é seguir a Cristo. Ou seja, o que nós fazemos hoje é seguir o seu exemplo. Aquilo que ele fez é o que nós devemos fazer. Então o texto bíblico é enfático, importante, para nós entendermos a dinâmica do discipulado. Primeiro ponto, mais que um chamado, um retorno. No primeiro parágrafo, o comentarista vai falar sobre é preciso uma poderosa transformação para sermos seguidores de Jesus. E o nosso comentarista vai deixar claro no corpo da lição que é nesse cenário de perplexidade que Jesus lança um maravilhoso convite aos pecadores. Venham comigo exercer o verdadeiro trabalho para o qual vocês foram criados pelo Eterno. E eu vou grifar isso aqui, ó. O verdadeiro trabalho para o qual vocês foram criados pelo Eterno. Tudo o que Deus faz tem um propósito. Tem um livro chamado Vivendo com Propósito. Não é uma vida com propósito do Rick Warren, é Vivendo com Propósito do Ed René Kivitz. Infelizmente, nosso querido Kivitz andou dando umas navalhadas aí no último ano. Eu fiquei lamurioso com isso, porque eu li algumas coisas do Kivitz e gostei de algumas coisas que ele escreveu. Só que eu entendo que aquilo que ele disse, que se choca com a palavra de Deus, não elimina aquilo que ele disse que é verdadeiro. Então, esse livro dele eu recomendo, Vivendo com Propósito, do Ed René Kivitz. E nesse livro ele fala que propósito, a palavra propósito, vem do latim, que é propositus, a razão por que algo existe. Tudo que Deus faz tem um propósito. Então, o que o autor, comentarista da lição, está nos ensinando é que o chamado de Jesus para segui-lo é um retorno ao verdadeiro propósito da nossa existência. Não obstante, como lemos no texto da leitura bíblica aqui nessa revista, nessa lição, não obstante aqueles irmãos pescadores estivessem vivendo dedicados à pesca, havia um propósito maior para a vida deles, estabelecido na eternidade por Deus. E é importante compreendermos que o propósito sempre vem antes da existência daquilo que é criado para cumprir o propósito. Ou seja, antes de nós existirmos, já havia um propósito estabelecido por Deus. E por causa deste propósito, nós fomos criados. E seguir a Cristo é, sem dúvida nenhuma, descobrir o seu verdadeiro propósito e trilhar o caminho deste propósito.
Segundo parágrafo do primeiro ponto, o amor nos escolheu. Jesus, como mestre, ele contrariou todas as expectativas, porque ele estava aqui chamando os discípulos e ele não opta por escolher gente com formação religiosa. Não opta, mas ele escolhe pessoas com os corações quebrantados. Talvez fosse eu, para não dizer nenhum de vocês, iria dizer, bem, nós vamos começar uma igreja, vamos começar um trabalho eclesiástico, então vamos buscar quem tem formação religiosa. Vamos buscar quem já entende a teologia judaica, para a gente iniciar esse trabalho assim. É claro que isso é importante, a formação teórica, a formação teológica, ela é muito importante. A Academia de Pregadores existe por isso e para isso. Aliás, se você não é nosso aluno nas plataformas da Academia de Pregadores, você precisa se inscrever, tem diversos cursos com a chancela da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Então, cursos magníficos, desde o curso médio em teologia, o curso avançado, que é o bacharel em teologia, e diversos outros cursos em diversas áreas para a nossa vida cristã e também para a nossa vida ministerial. Essa formação é importante. Mas o que é mais importante ao ser chamado por Jesus é compreendermos que Jesus nos chamou por causa do seu amor. Por causa do seu amor. E a gente poderia dizer, mas ele está chamando de gente sem capacitação religiosa. Mas Jesus está chamando essas pessoas para segui-lo. E ao seguir Jesus, nós vamos aprender tudo que é necessário para que nós desenvolvamos o trabalho no reino de Deus. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil.
terceiro parágrafo do primeiro ponto, o convite para viver a serviço do reino. E lá no finalzinho deste parágrafo, eu quero destacar que o pastor Tiago Brasil diz, ele faz uma pergunta: você conhece Jesus o suficiente para ir agora com ele a qualquer lugar e fazer o que ele mandar? Você conhece Jesus? Veja só, o que deve ser, eu notei isso aqui para não esquecer, o que deve ser nossa preocupação ao seguir Jesus. Imagine o seguinte, eu ouvi, vou ser fiel, porque eu ouvi esses dias, assisti um vídeo do pastor Douglas Gonçalves, que criou um movimento para jovens chamado Jesus Cop, né, que são cópias de Jesus, e ele estava dizendo algo que me chamou muita atenção. Imagine que você está dirigindo e você está seguindo alguém que está dirigindo à sua frente. Qual é a sua preocupação quando você está dirigindo e seguindo uma pessoa? Você precisa se preocupar com a pessoa que você está seguindo, que está à sua frente. Então, se essa pessoa diminui a velocidade, você diminui. Se ela acelera um pouco mais o veículo, você acelera. Se ela entra à direita ou à esquerda, você faz este mesmo percurso. Você não precisa se preocupar com o caminho que você está seguindo. Você confiou em seguir esta pessoa, você não precisa se preocupar, aliás, com o caminho que você está trilhando. Você confiou de seguir esta pessoa e você precisa só repetir as ações que esta pessoa tem no trânsito, a fim de que você chegue junto com ela de forma segura no destino que esta pessoa está trilhando e você está seguindo. Isto é seguir Jesus. Às vezes nós seguimos Jesus, mas estamos cheios de preocupações. Nos preocupamos com coisas secundárias que acontecem no caminho. E o que nós precisamos entender é que seguir Jesus é ir adiante. Ou seja, se ele acelera, você acelera. Se ele diminui a velocidade, você diminui. Se ele para, você para. Se ele entrar à esquerda, você entra à esquerda. À direita, você entra à direita. Nós precisamos de ter essa convicção. Na jornada cristã, estamos verdadeiramente seguindo a Cristo. Então, esta deveria ser a preocupação dos discípulos, chamados por Jesus, e deve ser também a nossa preocupação quando estamos seguindo a Cristo neste serviço do reino de Deus. Segundo ponto da nossa lição. A vida cristã é feita de escolhas. Primeiro parágrafo, sempre existe uma escolha. Um dia desse, eu conversando com o meu pastor Daniel, pastor regional da Regional Industrial, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. E ele me disse uma frase que eu falei com ele: olha, eu vou pregar sobre isso, vou ensinar sobre isso, porque se eu ouço algo importante, eu repito mesmo. Ele me disse uma frase que eu não esqueci. Ele disse assim: decisões decidem destinos. A nossa vida é uma vida de decisões. E as decisões que nós tomamos decidem o nosso destino. Preste atenção em uma coisa muito importante para a nossa vida como um todo. Nós fomos chamados por Jesus. Recebemos um convite. E neste convite tem implícita também uma ordem. Mas a decisão é nossa. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. A decisão é nossa. Ninguém põe uma arma na nossa cabeça, põe uma faca no nosso pescoço, dizendo, você tem que seguir Jesus. Isso não é arbitrário. Não é arbitrário. A própria palavra de Deus nos ensina que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É uma ação do Espírito Santo em nós. E a ação do Espírito Santo em nós é efetiva, mas a decisão é sempre nossa. Sou eu quem decido, mas as minhas decisões decidem o meu destino. Não há nada melhor do que decidir estar ao lado de Cristo. Nós vamos estudar durante esse trimestre que decidir andar ao lado de Cristo é fazer algumas renúncias, mas são renúncias benéficas para nós mesmos.
Quando nós pensamos em renúncias que o Evangelho nos propõe, a gente parece que está sempre pensando que essas renúncias vão ser bom para Cristo, vão ser bom para o reino de Deus, vão ser boas para o reino de Deus, que essas renúncias vão ser boas para outras pessoas. Essas renúncias são boas para nós mesmos. Jesus faz um convite e os discípulos decidem. A decisão é sempre tua. Que você entenda que as suas decisões decidem o teu destino e que você decida direcionado por Deus e debaixo do convite de Cristo. O segundo parágrafo do segundo ponto nos diz o seguinte: a natureza missiológica da vocação. Todos nós somos chamados por Deus para uma missão. O Evangelho, eu gosto sempre de falar o que eu vou dizer aqui agora, quando leciono missiologia, quando prego em congresso de missões, missões não é uma tarefa. O que é uma tarefa? É algo que eu sei que tenho que fazer e eu vou lá e faço, termino, acabo aquela tarefa e pronto, me vejo livre disso. Missões não é uma tarefa. E alguns costumam dizer assim, essa é a tarefa inacabada da igreja. Não. Missões é um estilo de vida. Estilo de vida. O que é um estilo de vida? É algo que nós assumimos e decidimos viver. E quando as pessoas decidem viver um estilo de vida, elas se vestem, se falam, andam, se portam, se comportam de acordo com o estilo de vida que elas decidiram viver. Então, missões é um estilo de vida. O nosso chamado tem uma natureza missiológica. O convite de Jesus tem uma natureza missiológica. O que é a natureza missiológica? É falar de Jesus para as outras pessoas. É anunciar a Cristo àqueles que ainda não conhecem. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Esteja preparado para as renúncias. É o que eu falei agora há pouco. Às vezes, quando a gente fala de renúncia, parece algo tão complicado, e eu fiz questão de escrever aqui que nós sempre renunciamos no Evangelho, ao lado de Cristo, nós sempre renunciamos por algo maior. Eu nunca esqueço, eu tinha 30 e poucos anos de idade, e o irmão Chiquinho, irmão Francisco, lá de Manhuaçu, no leste mineiro, ele me chamou um dia e me disse assim, Anderson, você precisa entender que existem muitas coisas que nós fazemos ligadas ao mundo que nos dá prazer. Muitas coisas no mundo nos dá prazer, mas servir a Deus também é prazeroso. Ser usado por Deus também é prazeroso. Ter uma vida de dedicação ao reino também é prazeroso. E nós não podemos trocar um prazer maior por um prazer menor. Nós precisamos entender que as renúncias que nós fazemos, primeiro, que nós só conseguimos fazer porque o Espírito Santo nos capacita. E nós renunciamos por algo maior. Eu vejo pessoas, às vezes, quando falamos sobre renúncias que são necessárias, eu preguei uma vez sobre perdas necessárias. Tem coisas, gente, que nós precisamos perder. Tem coisas que nós precisamos deixar, precisamos abandonar para crescermos, para vivermos um novo ciclo na nossa vida. E às vezes eu vejo pessoas, quando nós falamos de renúncias do Evangelho, se entristecendo, mas é tão difícil renunciar. É claro, porque renúncia é aquilo que nos custa alguma coisa. Ninguém renuncia àquilo que não produz nenhum efeito. Não, deixei para lá, mas isso aí para mim também não tinha importância. Não, isso não é renúncia. Renúncia de verdade é quando nós abrimos mão de algo que nos faz falta. Mas no Evangelho nós fazemos isso, primeiro, porque o Espírito Santo nos capacita a renunciar. E segundo, porque nós renunciamos por algo maior. A vida é isto. Ela é feita de escolhas, onde às vezes nós escolhemos perder algumas coisas para ganhar coisas maiores. Isso é importante em todas as áreas da nossa vida. Terceiro e último ponto da lição. A nossa jornada ao lado do Mestre. Primeiro parágrafo. Porque era necessário segui-lo, sobretudo
era necessário seguir Jesus. Primeiro, porque o ensino de Jesus é um ensino prático e não somente teórico. Seguir a Cristo é uma necessidade, porque a gente não vai aprender com um Cristo que aponta um caminho. A gente vai aprender com um Cristo que nos conduz no caminho. E segundo, é necessário seguir a Cristo, porque o cristianismo é uma vida de relacionamento. O cristianismo não é uma dinâmica de causa e efeito. Eu faço isto para alcançar aquilo. O cristianismo é uma dinâmica de relacionamento. É no relacionamento com Cristo que nós aprendemos. Eu sempre digo que Deus está mais interessado na minha vida do que no meu trabalho. O meu relacionamento, o seu relacionamento com Cristo é mais importante do que o seu trabalho. Segundo parágrafo do terceiro ponto, nós vamos tratar sobre a dinâmica da proclamação do reino. Nós já falamos aqui que o evangelho é integral. O evangelho é integral. Envolve todas as áreas da nossa vida. O evangelho integral, existe um movimento já há algumas décadas no Brasil chamado de evangelho integral, que diz que o evangelho tem que ser, o evangelho integral, aliás, tem como slogan, o evangelho todo, para o homem todo, em todo o tempo. O evangelho todo, para o homem todo, em todo o tempo. Então, qual é a dinâmica da proclamação do reino? O reino envolve todas as áreas da nossa vida. E o terceiro parágrafo do terceiro ponto, aprendendo no caminho. Eu costumo dizer que nós vivemos uma geração que quer desfrutar de Deus. Eu quero desfrutar das bênçãos de Deus. E eu digo que nós precisamos aprender a desfrutar das bênçãos em Deus. Nós precisamos viver tudo em Deus. Uma coisa é desfrutar daquilo que Deus tem. Outra coisa é desfrutar em Deus aquilo que Ele nos concede pela sua graça. Então, aprendendo com Jesus, o aprendizado com Jesus tem que ser no caminho. O nosso comentarista cita aqui Provérbios, capítulo 22 e o versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Então, é um aprendizado no caminho. Não é um aprendizado do caminho. É verdadeiramente um aprendizado no caminho. Queridos, que essas verdades sejam uma realidade na nossa vida e que nós possamos, nesse processo de discipulado com Cristo, estar sempre aprendendo, crescendo para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima aula em nome de Jesus.